E aí, pessoal, meu nome é Thiago, Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. E finalmente estou de volta com a série As Aberrações do Desarmamento. E nesse vídeo eu vou falar dos calibres restritos. Bom, o Brasil define o que são as armas de uso restrito e de uso permitido no R105, que vai estar aí embaixo para você consultar na íntegra se você tiver alguma dúvida. E basicamente as regras são as seguintes. Para armas curtas, o limite estabelecido é 407 joules. Em termos práticos, ele deixa de fora calibres como 357 Magnum, 9mm, 40, 45, 38 Super, 45 Colt, 44 Magnum e 45 ACP. E aí o que sobra? Para uso permitido, então, sobra apenas os calibres 22, 38, 380, 32 e aquele antigo 765, bem antigo mesmo, que é aquelas pistolinhas pequenininhas fabricadas no Brasil tinham. Já as armas longas, né, como os rifles, por exemplo, a energia estabelecida fica de 1.355 joules. Isso vai excluir calibres como 22 Magnum, 223 Hamilton, né, que é o 556 também, da OTAN, vai excluir o 762, que é o 308 Winchester, vai excluir o 762 por 39, que é a munição do AK, vai excluir .50 BMG, 338 Lapua, o calibre 3006, 7mm Mauser, basicamente todos os grandes calibres de rifles ficam excluídos dos rifles tradicionais e sobram apenas para uso permitido os calibres 22, 38 e 44-40, que é basicamente aquelas armas 22, né, os riflezinhos 22 de todo tipo, e aquelas armas tipo Winchester, aquelas tipo Puma, calibre 38 e 44-40. Já as armas longas de alma lisa, né, ou seja, as escopetas que carregam vários tipos de munição, eles limitaram basicamente ao calibre 12, né, ou seja, abaixo de 12 está tranquilo, acima de 12 é restrito, e desde que essa 12 tenha um cano de 610mm no mínimo, né, ou 24 polegadas. Então é por isso que quando você vai numa loja de armas, calibre 12 são muito grandes, são muito compridas, né, porque as mais curtas que isso são uso restrito. E aí depois fizeram outras portarias, né, restringindo outras armas, né, mesmo que elas estivessem no limite de joules lá permitidos ou restritos. Outras portarias acabaram pegando armas que eram permitidas e jogando para restrito por razões diversas, né. Um exemplo disso é o 30M1, por exemplo, que é aquele 30 Carbine, que foi usado na Segunda Guerra Mundial, que seria de uso permitido, porque ele tem só 1.290 joules, se eu não me engano, e ele foi para uso restrito porque o Exército entende que as aplicações do 30M1 não seriam adequadas para um civil. Basicamente é porque essa é uma arma que foi muito usada pelos insurgentes, né, durante os revolucionários comunistas, durante a ditadura militar, e foi muito usada já em várias guerras, foi testada em guerras mundiais, em várias guerras, vários conflitos, várias insurgências civis ao longo da história, e realmente é uma arma excelente para esse fim. É muito leve, é um rifle com alto poder de fogo, com um tiro semiautomático e tudo mais. Então realmente era uma arma que o Exército achou que era uma ameaça, então passou para uso restrito. E a mesma coisa aconteceu também com o calibre 5.7, né, o 5,7, que é aquele calibrezinho que parece um rifle da P90 e da pistola FN 5.7. Né, ambas foram jogadas também para uso restrito, que é uma imbecilidade, apesar delas estarem dentro do nível de joules permitido. Mas só que a história da restrição de calibres no Brasil não tem absolutamente nada a ver com segurança pública, tá? O primeiro caso de restrição a calibres no Brasil foi na época do Getúlio Vargas, onde ele estava com medo de insurgências ou secessões que pudessem dividir o Brasil ou tirar ele do poder. Então, desde aquela época que a gente segue nessa tradição de não permitir que os civis tenham armas equiparadas ou melhores do que as armas das Forças Armadas. Mas agora vamos raciocinar junto. Se a arma é para defesa pessoal, não seria ideal que ela tivesse o melhor rendimento possível, que ela fosse o mais eficiente possível para parar o agressor? Afinal, qual que é o interesse do governo que um caso de legítima defesa vire um tiroteio no meio da rua? Então as empresas gastam milhões de dólares, né, com pesquisa e desenvolvimento de calibres mais eficientes possíveis para neutralizar os agressores, né, em poucos disparos. E neutralizar aqui não necessariamente significa matar, né, mas o governo brasileiro prefere proibir o cidadão de usá-las. Então existe uma coisa chamada stopping power,
que é uma estatística que é medida lá fora, que vai dar a capacidade de um calibre neutralizar o agressor com apenas um disparo. Né? Então você vai ter uma porcentagem aí. O calibre 45, por exemplo, você vai ter um stopping power aí de 86%, ou seja, 86% de chance de você derrubar o seu agressor com apenas um tiro. Mas para o governo brasileiro, a melhor coisa é que você use o pior calibre possível, né, para quando você tenha que usar ele, o seu agressor ainda continue ativo e, de preferência, dispare de volta contra você. Então o resultado de uma legítima defesa, que podia ser um bandido estirado no chão com um tiro, vai virar um tiroteio no meio da rua, né, com agressor e vítima sendo atingidas várias vezes, e podendo até acertar pessoas aí na rua, que não tem nada a ver com a história. Então, o que poderia acabar com uma morte ali no local do bandido, pode acabar com 3 ou 4 mortes no hospital. Ou seja, não faz o menor sentido. Isso se você presumir que o bandido também vai estar usando um calibre permitido, né? Porque normalmente não é verdade, né? Você pode estar lá reagindo com o seu 380 e o bandido está lá com uma .40, com uma 9mm. Porque para eles essa restrição de calibre não importa, né? Eles já estão usando armas frutos de contrabando, então eles tendem a usar os maiores calibres possíveis. Então não é à toa que eu não me surpreendo quando eu vejo essas estatísticas dizendo que no Brasil muitas vítimas reagem e saem feridas também. Porra, é claro, né? Se você pegar essas estatísticas nos Estados Unidos, você vai ver que o sucesso de reação lá é muito maior do que aqui, né? Essas estatísticas realmente não surpreendem. É o governo criando problema para depois dizer que o problema está nas armas, quando na verdade é porque ele obriga o cidadão a usar as piores armas. Mas para manter a honestidade do debate, eu vou dizer que o Brasil não é o único país a restringir calibres, né? Ou seja, é fácil de entender você restringir, por exemplo, armas automáticas, né? É uma restrição aceitável. Armas automáticas não servem para defesa. Vão ter um resultado catastrófico numa defesa pessoal. Muito provavelmente você vai acertar várias pessoas em volta e não vai conseguir acertar o agressor. Então é razoável você fazer uma restrição, por exemplo, para um Barrett .50 que vai matar alguém a 2 km de distância atrás de um bloco de concreto. Então até consigo conceber algumas restrições a mais, assim, ser um pouco mais difícil você comprar um fuzil de assalto, por exemplo, como um AK-47 ou um R-15. Tá? Agora, restringir uma 9mm, que é o calibre mais usado no mundo, para a defesa pessoal, é uma idiotice que não tem tamanho. Uma pistola 45 ou um revólver 357 são armas extremamente adequadas para a defesa pessoal. Na verdade, é o ideal, né? Elas têm um stopping power muito alto, então é muito alta a chance de você neutralizar um agressor com apenas um disparo, né? No stopping power desses calibres ficam aí na ordem de 85%. Então, 85% de chance de você neutralizar o agressor com um disparo. E é isso que efetivamente vai salvar a vida da vítima, porra. E eu tô deixando aí na descrição um link com uma tabela aí de stopping powers de vários calibres para você poder consultar aí. E não dá para deixar de falar de que esses calibres aí restritos, eles são acessíveis, a maioria deles são acessíveis para atiradores, colecionadores e caçadores. Né? Eles têm uma burocracia a mais, mas é acessível, mas essas armas ainda não vão poder ser usadas para defesa pessoal. Agora, sabe uma observação muito interessante? Você sabe o que todos os calibres permitidos têm em comum? Eles são e já eram amplamente fabricados pela indústria nacional, mesmo antes do Estatuto do Desarmamento. E sabe o que a maioria dos calibres restritos vão ter em comum? Eles são amplamente utilizados na Europa e nos Estados Unidos para defesa. Então, ou seja, se eles fossem permitidos no Brasil, a gente teria uma enxurrada de concorrência, uma enxurrada de empresas, até abrindo fábricas aqui no Brasil, né, mas uma quantidade disponível de marcas e modelos de armas assim inimagináveis, né, que estariam dentro dos limites que poderiam ser vendidas nas lojas. Entra, por exemplo, aí no site da Smith Wesson ou no site da HK e vê quantas armas no calibre 380 eles têm. Agora vem no calibre 9mm, 45. Procura aí no site da Ruger quantos revólveres no calibre 38 eles têm. Mas no 357 e no 44 Magnum eles têm uma porrada. Então pare e pensa. A quem realmente interessa essa restrição de calibres no Brasil? Bom, esse foi mais um vídeo aí da série As Aberrações do Desarmamento, a série que está de volta. Espero que você tenha gostado, não deixe de deixar seu comentário aí embaixo. Dá um joinha se você gostou no vídeo, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal.